De um dia para o outro vem o mal-estar, passa a vontade de se alimentar, as cólicas aparecem, não há força para fazer absolutamente nada. E o diagnóstico, na maioria das vezes, é virose. E nos últimos dias, os casos de gente procurando pronto atendimento por conta desse desconforto é alto. Eu estou recebendo aqui hoje o gastroenterologista, o Dr. Lucas Cicinato, para nos explicar melhor sobre essa virose que tem deixado muita gente aí numa prostração, Sim, né, verdade. Lucas? Obrigada por ter vindo, viu? Eu que agradeço o convite. E o que é essa virose gastrointestinal? Porque a gente tem vários tipos de virose, né? Sim, as viroses em si, elas têm muitos sintomas em comum, né? Que a gente chama de pródromos, que são os inícios das viroses, que geralmente vão acontecer em todas, né? A prostração, a fraqueza, o mal-estar, a febre. E a virose gastrointestinal mesmo é aquela que tem um vírus que a gente geralmente ingere, né, de forma acidental, ou por um alimento mal lavado, ou realmente pegando em alguma superfície que está contaminada. Esse vírus, quando ele entra em contato com o organismo, com o trato gastrointestinal, ele vai inflamar ali. E vai desencadear vômito, diarreia, esses sintomas que a gente vê geralmente nessas viroses. Eu quero até reforçar para vocês os sintomas que o Dr. Lucas acabou de passar aqui para a gente, para que você esteja atento, saiba o que fazer e, claro, a hora de procurar. Então, a gente tem vômitos, diarreia, fadiga, febre. Geralmente na virose a febre ela é um pouco mais assim leve do que nos quadros bacterianos. Então, se tem uma febre que persiste um pouco mais, isso já a gente chama de sinal de alarme. Teria que investigar de outra forma, mas pode ter uma febre assim leve no início do quadro, geralmente é comum. E quanto tempo dura essa virose gastrointestinal? Geralmente a gente chama ela de GECA, né, que é o nome, que é a gastroenterite aguda, né? Então ela recebe aí esse apelido, mas é um nome mesmo que a gente chama porque ela é aguda. As diarreias agudas, elas caracteristicamente, elas duram menos do que 14 dias. E a virose gastrointestinal, geralmente de 3 a 7 dias, ela tem que se resolver. Se não se resolver, ela está indo para uma cronicidade, a gente tem que investigar. Eu tenho uma amiga aqui, a Graça, lá de Araguari, que falou que o neto dela e a filha, que moram em Santa Catarina, os dois tiveram e precisaram ser internados. Chega a esse ponto? A gente tem os grupos que a gente fala que são mais suscetíveis à internação, porque a gente vai internar aquele paciente que não está dando conta de se hidratar por via oral. É aquele paciente que está muito debilitado, que não consegue tomar um soro, ou não consegue tomar água, aquele paciente que tem muita fraqueza, uma febre muito alta. Então, esse paciente ele precisa ser internado em ambiente hospitalar. E isso vai acontecer nos dois extremos de idade. Geralmente é na criança e no idoso, que são mais frágeis, né? Ou então naquele paciente que tem uma doença renal crônica, que realmente tem uma ingestão diminuída de água, porque não pode, e ele precisa ser internado. Esta é a época mais comum em que se registram casos? Também, né? Porque essa doença a gente fala que ela é uma doença perene, né? Ela pode acontecer durante todo o ano, mas tem os picos de incidência, né? Entendi. Então ela pode acontecer muito mais no verão e no inverno. No verão, porque a gente tem férias, né, aglomerados, as pessoas às vezes estão mais aí descuidadas. E no inverno, porque a gente fica menos atento à questão da higiene das mãos, a gente fica mais aglomerado, fica mais em ambiente fechado, com menos circulação de ar. Isso favorece uma contaminação mais fácil. Tratamento, como é feito? Você falou, né, da questão de hidratar, muitas vezes os casos de internação. Agora, fui diagnosticado em casa, o que eu posso fazer? É hidratação também, Imprescindível, imprescindível. Hidratação é o principal que a gente tem, dá preferência para a água mesmo, né? É muito comum a gente receber pessoas no consultório falando que estão se hidratando muito com refrigerante, com suco industrializado. Isso ainda acontece, mas é água mesmo, soro de reidratação oral que está disponível nas unidades básicas de saúde ou então o soro caseiro que a gente faz mesmo. Prevenção, é possível dizer a respeito? A higiene é uma questão que se aponta, né? A principal prevenção é o cuidado. A higiene das mãos, tem que higienizar muito bem as mãos. A higiene das superfícies. A gente costuma dizer que quando tem uma pessoa na família com gastroenterite ou no local de trabalho, o ideal é que aquele banheiro seja higienizado toda vez que a pessoa vai usar. Então tem que fazer higiene do local, higiene das mãos, higiene dos alimentos. A gente recomenda que essa pessoa não prepare alimentos, né, para não poder contaminar esses alimentos. Então, seria mais essas questões preventivas mesmo. Tem até aqui, olha, a participação deixa-me ver se é uma amiga, a Luz que está participando com a gente. Por exemplo,
Ela está fazendo uma pergunta aqui sobre moscas que deixam ovos nos alimentos. Isso é verdade, Lucas? Você sabe a respeito disso? Sim, isso é verdade. Mas aí essas larvas, né, das moscas, a gente pode ter a miíase, né, que é como se fosse a larvinha mesmo da mosca, mas isso não é viral, né? Daí a gente já tem uma infecção parasitária, daí é um outro tipo de infecção. Entendi. A gente já não chama de virose. A virose a gente se atenta mesmo para os vírus, apesar das diarreias elas poderem ser por larvas, por parasitas, mas geralmente o curso natural é outro. Uhum. E no caso dos alimentos, você até falou, às vezes a gente tem um contato com os alimentos, come alguma coisa. Que tipo de atenção eu devo ter, Lucas? Bom, a principal atenção é ter mesmo uma segurança alimentar de comer num lugar que a gente sabe, que prepara muito bem os alimentos, que condiciona muito bem os alimentos, né, que refrigera os alimentos que devem ser refrigerados, evitar aí as carnes mal passadas, mal cozidas e principalmente mesmo a higienização pré-refeição e pós-refeição. Quem tem problemas, né, de, por exemplo, sei lá, uma gastrite, uma úlcera, algum tipo de problema, quando vem a virose, isso pode potencializar, a pessoa pode ficar mal, Lucas? Piora os sintomas, porque quando a gente tem essa virose, a gente tem, na verdade, uma inflamação ali do trato gastrointestinal como um todo. Então, o estômago está muito inflamado, o intestino está muito inflamado, o intestino grosso está inflamado. E se a pessoa já tem um quadro prévio de uma úlcera ou de uma gastrite, isso vai piorar, com certeza. Então, estar atentos aos sintomas, procurar ajuda, seguir o tratamento justamente para ter, né, de volta a qualidade de vida e muita paciência também, né, Lucas? Tem que ter paciência. É importante a gente entender que é uma doença autolimitada, então por ela ser autolimitada, ela vai passar. Se ela não passar, está perdurando muito, já tem 2 semanas, tem que procurar um médico. Um outro sinal de alarme que a gente comenta muito são os produtos patológicos das fezes. O que é isso? O que é isso? Se eu noto sangue, se eu noto muco que parece muito um catarro ou se eu noto pus. Isso aí significa que está ficando um pouco mais invasivo, que está destruindo a mucosa, então requer uma avaliação médica. É sempre bom estar atento à nossa saúde. Deixa eu agradecer ao Lucas Cicinato, ele que é gastroenterologista, trazendo para a gente a virose gastrointestinal. Muito obrigada, Lucas. Eu que agradeço. Volte sempre, tá? Obrigado. Bom fim de semana para você.